Shangri-La TV, boas energias no ar. Hoje em nossos estúdios, 2 jovens. Como vocês podem ver, eles estão de uniforme. Isso significa que eles pertencem ao movimento escoteiro. Nós temos aqui João Levi e Samuel. E aí, João Levi, tudo bem contigo? Tudo bom com a senhora? Samuel? Tudo bem comigo. Essa tua roupa aí, o João Levi, significa que parte do movimento escoteiro tu faz? Sênior. É sênior? Que idade? Sênior. 15 anos. 15 anos. E tu, Samuel? Esse uniforme é parte dos escoteiros. E escoteiros, que idade tu tem? Eu tenho 12. 12. Então nós temos 2 ramos aqui do movimento escoteiro. Que grupo que vocês fazem parte? Sentinela do Litoral. Uhum. Onde fica esse grupo? Capão Novo. Capão Novo, em Capão da Canoa. Isso. Vocês estão há quanto tempo no movimento? Um ano, 6 Um ano e meses. meio por aí. 1 ano e meio. E que tal fazer parte desse movimento? O que é para ti fazer parte desse movimento? É algo que muda totalmente nossa opinião, nosso ponto de vista. Tipo, coisa tão simples que a gente antes não pensava e muda, transforma a gente de dentro pra fora. Tanto o nosso jeito de pensar quanto nossas atitudes. Interessante. Samuel? É isso que ele falou. E também que a gente fica melhor, a gente aprende a não só coisas da vida, mas também coisas da natureza. Tipo, a gente aprende a fazer fogo, a gente aprende a sobreviver na natureza mesmo, tipo de madeira e tal. É bem legal de fazer. Mas normalmente a gente mora em cidade, né? Uhum. E como é que vocês conseguem aplicar essa coisa de aprender a sobreviver na natureza dentro da cidade? A gente faz normalmente no pátio, né, da sede e em lugares mais abertos para fazer Mas a gente pratica tudo no acampamento. também. Vocês aprendem na sede para aplicar num Botar em grande prática acampamento. no acampamento, isso daí. Entendi. Interessante isso. Mas aí no acampamento vocês se viram sozinhos daí? Não, a gente tem a ajuda dos chefes, né, que ficam monitorando tudo, e os nossos monitores que ficam comandando. E qual é o lema do movimento escoteiro? É ser sempre alerta, estar sempre alerta para tudo. É isso, por aí. Tentar fazer o nosso melhor possível, né, junto com o estar sempre alerta. E por aí. Então, resumidamente, é estar sempre alerta para fazer o melhor possível. Né? E a galera lá, que tem bastante gente com vocês, né? Tem. Vocês não estão Tá cada sozinhos semana no crescendo. grupo, né? E a galera lá pratica a mesma religião que vocês? Aí nem perguntei qual é a religião de vocês. Cristão. Pois é, e a galera lá também são todos assim? Como é que funciona? Não, Mas tem a gente respeita. Aí. Cada um tem um pouquinho da religião trazida por família, pelo que acredita. Mas a gente respeita por cima. Interessante isso. Isso é uma coisa boa do movimento, então. Uhum. Que é inclusivo, né? Que pode vir pessoas de várias religiões. Então, a questão da promessa para com Deus não quer dizer que para com os cristãos, né? Isso, Para- e Para com o o seu bom é Deus. que dá pro. A gente como eu falei, de dentro pra fora. A gente começa dentro, na sede, nos acampamentos, e pode trazer isso pra nossa vida. O jeito, nosso ponto de vista de respeitar os outros. Interessante isso. Porque a gente não vê isso em outros lugares, né? É uma coisa mais... É muito raramente. Porque tem gente com cabeça muito fechada, aí acaba dando problema. Então a grande palavra dessa história toda é respeito, né? Uhum. Se a gente consegue respeitar o diferente,
a gente consegue fazer grandes coisas. Que bom se todo mundo pudesse pensar da mesma forma, né? Mas infelizmente não. Mas quem sabe esse nosso bate-papo, né? Que vai para as redes sociais, que muitas pessoas irão assistir. Quem sabe abre um pouco de umas mentes, faz as pessoas ver que não é tão difícil, né, conviver com o diferente, né? Porque na realidade eu acho que também vocês, né, nem todos do teu grupo têm a tua mesma idade, né? Mas faz parte da tua galera, são, como é que a gente diz? Os escoteiros, né? Os escoteiros não têm todos a mesma idade que tu, têm idades diferentes. E o fato de ter idades diferentes também tem atitudes e pensamentos diferentes, né? E aí como é que vocês conseguem conviver assim? Que é tudo, de repente, é uma idade que é tudo meio doidinho, assim, meio... A gente separa por ramos, né? Que dos lobinhos que são os mais novos, né? Eles ficam separados da gente. Eles têm cada um seu canto, cada um seu chefe. Os chefes dos lobinhos ensinam a eles coisas para eles e a gente fica mais separado. E a gente separa em patrulha também, que na maioria das vezes é tudo a mesma idade, de 1 ou 2 anos de diferença. E essa patrulha seria o quê? Uma equipe, assim? E o que essa patrulha faz? Cada um tem uma função ou todo mundo faz a mesma coisa? Não. A gente também, nas patrulhas também tem o seu... Como se fosse o chefe e o subchefe. O nome é monitor e sub, né? Que o monitor é como se fosse o líder, o chefe, né, da patrulha. E o sub é o que fica lá por trás, corrigindo cada coisa. E o monitor é para olhar o horizonte, para tentar avisar a patrulha e tal. Quem é que escolhe? A patrulha. A patrulha. Aí a escolha é porque ele é o cara mais legal? Na maioria das vezes é porque ele é mais responsável, porque ele se dedica mais, porque ele tem mais um pensamento diferente dos outros. E também que ele é mais legal, né? Que ele se dá bem com as pessoas. Mais simpático e tal. E o teu grupo também é separado por patrulha? Não. Da tropa. A gente... É que é mais fácil ter escoteiro do que sênior. Aí a gente tem poucos sêniors, então a gente tem uma patrulha só. Só que aí a nossa é mista. Aí pode guri e guria. Aí guria é sênior e guria é guia. Interessante. Aí... por aí. Mas todos executam as mesmas atividades, assim, não tem... Sim, a gente tenta incluir todo mundo, não tem ninguém distinção. excluído. Isso daí. Isso é legal. Aí tem submonitor e monitor. E quais são as atividades dos escoteiros, além de aprender a sobreviver na selva, assim, né, ou no mato? Mas no dia a dia, assim, qual é a grande função do escoteiro ou a grande missão? É trazer para o mundo o nosso pensamento de tentar não poluir o mundo, né? Tipo, se tu estiver comendo uma bala, jogar no chão, sem querer juntar, e daí se uma pessoa do mundo, não sendo escoteira, vê isso, ela pode... se uma criança consegue fazer isso, porque eu, que sou um adulto, não consigo. Daí ela muda seu pensamento e vai indo em pessoa a pessoa até fechar todo mundo ter o mesmo pensamento e ser um mundo melhor. Legal isso. Porque assim, juntar um papelzinho de bala é fácil, né? E também jogar um papelzinho de bala fora é fácil. É mais fácil ainda. Mas imagina quantas pessoas, né? 50, 100 pessoas jogando papelzinho de bala fora, né? Quantos papelzinhos de bala vai dar? Vai dar montanhas, né? Mas se essas 50 e 100 pessoas juntarem um papelzinho de bala, já pensou que lindo, que o mundo limpo, né? E aí a gente bota esses papelzinhos de bala para sacola de mercado, para caixinha de embalagem, para garrafa plástica, né? Garrafa PET.
Reutilizando tudo. E realmente, né, se uma criança pode juntar um papelzinho de bala, uma sacolinha de mercado, uma caixinha de embalagem ou uma garrafa PET, qualquer pessoa pode fazer isso. E pena que a maioria das pessoas não pensam assim, né? Só que o bom de ser escoteiro é que se tu gostar assim, de ser escoteiro, o negócio vai ficar na sua mente, entendeu? Aí, vamos supor, eu não sei até onde eu pretendo ser escoteiro, ser sênior. Mas o que o chefe tentou passar, eu absorvi tudo. E vou usar com meus filhos isso daí. Entendeu? Pra transformar. Pra fazer um negócio melhor. Que bacana. Vamos dar uma paradinha para dar uma respirada. Que eu sei que vocês têm umas aventuras aí. E vão contar pra galera. Não, a aventura é boa, mas a visão não é muito legal, mas mesmo assim, né? Já voltamos. Então estamos retornando, Shangri-La TV, boas energias no ar, muito boas mesmo, que aqui comigo nos nossos estúdios nós temos 2 jovens que fazem parte do movimento escoteiro, João Levi, que é sênior, e o Samuel, que é escoteiro no grupo Escoteiro Sentinela do Litoral em Capão Novo. E eles, né, poderiam, né, agora nós vamos contar uma grande aventura dessa dupla. É claro que, assim, como eles são jovens, eles não podem fazer nada sozinhos, eles dependem de um adulto que os acompanhe. E não é novidade para ninguém que o Rio Grande do Sul, nesses últimos dias, está passando por problemas seríssimos, né? Depois de algumas tempestades. Nós temos várias cidades que foram praticamente destruídas com a inundação, né, das chuvas. Cidades que precisam de muito apoio, muito socorro. Pessoas que perderam, né, praticamente tudo, não perderam a vida, alguns perderam familiares, mas suas casas destruídas, móveis, utensílios, alimentos, tudo se foi. E o Rio Grande do Sul se mobilizou, né, todo em auxílio dessas cidades. E essa dupla aqui poderia ter ficado em Capão da Canoa, né, em casa, assistindo televisão, vendo filme, embaixo das cobertas, e simplesmente, né, sua família também poderia ficar assistindo a televisão e dizer, coitados, que pena, vamos arrecadar algum material e entregar, né, para o pessoal da Defesa Civil. Mas, no entanto, o que eles fizeram? Seus familiares resolveram ingressar numa grande cruzada de auxílio, né, junto com outras equipes, e os meninos foram acompanhar seus familiares. Para onde vocês foram? Qual foi a cidade? Mussum. Que horas mais ou menos vocês saíram de Capão para ir para lá? Saíram cedo? Como é que foi? A gente saiu umas 2h30 da manhã. 2h30 da manhã. Foram para Mussum. O que vocês viram lá? Terror. Assim, dava dó de ver as ruas. Não dava pra chamar aquilo de uma cidade. Parecia que tava abandonado. Tava muito destruído. Tava feio. Eu vi várias pilhas de destroços, tudo cheio de barro, tudo alagado. Quando a gente foi pra lá já não tinha tanta água, mas tinha muito barro. Muitos destroços. A gente foi numa parte que tava um pouquinho mais pra cima, eu acho, mas que tava cheio de barro as casas, cheio os banheiros, tudo tava muito feio. E qual foi a contribuição de vocês lá? O que vocês fizeram? A gente, principalmente, né, a gente ajudou nosso pai tem um clube, né, das motos, aí eles também incentivaram.
Aí a gente foi tudo junto pra Mussum. Aí a prefeitura auxiliou a gente nas ferramentas. Aí era pá, enxada, rodo, vassoura. Aí a gente ajudou os moradores que estavam precisando de ajuda. A gente limpou o estabelecimento deles. Dava pra ver assim no semblante deles que eles não estavam mais tão preocupados. Eles estavam cansados disso daí, porque pelo que eu conversei com alguns, falaram que já tinha acontecido isso com eles. Mas não tão feio. Não tão feio, mas já tinham já tinham começado tudo de novo. Aí estavam abalados. Aí dava pra ver banco, supermercado, bar, biblioteca, tava tudo destruído. Que horror. Porque a gente só vê isso na televisão, né? Então a gente só é- via na televisão, aí quando tu olha pessoalmente é outra realidade, de verdade. Aí eu fico imaginando, que bom que isso aqui não acontece aqui em Capão. É verdade. Shangri-La, né? Aqui em Shangri-La. E Capão também, né? Somos abençoados. Capão e Xangri-Lá. Quanto tempo vocês ficaram lá? Vocês ficaram alguns dias ou só foram um dia? Como é que foi? A gente foi só domingo. A gente foi depois de a gente ter saído de Capão, às 2 da manhã, 2h30, por aí, a gente chegou em Canoas para se juntar com o grupo do meu pai. Daí, de lá, a gente buscou todo mundo e fomos todo mundo até Mussum. A gente ficou desde Acho que desde as umas 6 da manhã até umas 5 da tarde. Ainda tava de dia quando a gente saiu. Tava escuro. Eu acho que era desde umas 5 horas da tarde. Trabalharam bastante, então. Bastante, a gente tentou se esforçar. Porque a gente foi uniformizado, né? Pra gente ser caracterizado e pra mostrar que a gente tá sempre à disposição pra ajudar o próximo. Em toda e qualquer ocasião. E tava tão sujo o lugar que a gente foi com a gandola, né, pra representar os escoteiros. A gente tava lá limpando, a gente teve que tirar a gandola, que senão ia manchar, porque a gente não pensou que ia estar tão ruim assim. Daí, quando a gente tirou, daí a gente pôde limpar melhor. A gente ficou com lenço. Mas a gente teve que tirar, porque senão ia manchar todo o uniforme. Muita coisa, então. Muita gente desabrigada, vocês conseguiram... As casas estavam abandonadas, não? Estavam abandonadas. Os moradores que tinham disposição, que tinham condição de tentar arrumar a casa, estavam arrumando. Só que, vamos supor, de 100 casas que eu vi assim andando pela rua, tinham 3 pessoas arrumando a própria casa, entendeu? Aí o que aconteceu em Mussum, eu vi que é uma cidade, um lugar muito muito unido. Então teve gente que deixou de arrumar a própria casa pra ir ajudar mais gente a arrumar a casa, entendeu? Ajudar a casa dos outros. Aí a gente se juntou, arrumou o que a gente conseguiu e é isso aí. Espero que eles tenham força pra voltar a ser o que era antes. Porque a cidade antes da gente era bonita, era uma cidade bonita. Até porque, se eu não me engano, ela tem o Cristo Redentor, né? Não, o Cristo é Encantado. Não. Encantado, é isso daí. Encantado também tava bem feio. Aquela região toda ali foi bem Danificada. atingida, bem danificada, né? Mas que bom. E vocês encontraram mais escoteiros lá ou só vocês? A gente chegou a encontrar uns 2 chefes escoteiros de grupos distantes também. A gente encontrou uma desbravadora. Eu não entendo, né? Eu não sei, eu acho que ela era chefe? Ela era chefe. Era chefe. Aí a gente conversou um pouco com os chefes que a gente também conversou, não lembro. Eu lembro do numeral deles. Eles eram 072. Aí... E é isso, tava todo mundo se esforçando pra ajudar. Nessa hora não tem grupo, não tem religião, não tem nada, né? É só a força mesmo para auxiliar as pessoas. E esperamos que logo, logo todos possam se
se recuperar e como disse o Samuel, né, tentar voltar a ser o que era, pelo menos, né? Dificilmente vão conseguir, né? Porque vai ficar sempre esse trauma, qualquer chuvinha que der, o pessoal vai estar apavorado. Mas ainda mais que teve gente que disse que já tinha sofrido isso antes, né? Mas parabéns, né? Vocês poderiam não ter acompanhado o pai de vocês, né? Vocês poderiam ter ficado em casa e só ele ter ido com o motoclube. Mas parabéns por vocês estarem alerta, né? Para ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião, né? Que bom que vocês conseguiram a fazer essa parte. É um trabalho formiguinha, né? Então. Vocês Mas não faz fizeram, diferença. mas faz diferença. O mais Entendeu? gratificante é, assim, a cidade é grande. A gente conseguiu ajudar uns 3 moradores. Só que dá pra ver que, por mais que eles estejam cansados da situação, dá pra ver o brilho no olho deles. De ver, vamos supor, eu e o Samuel, né? Tão novos se procurando ajudar, entendeu? Se esforçando. Aí eles ficaram orgulhosos da gente. Que bacana. E espero que a família de vocês esteja orgulhosa de vocês também. E os amigos de vocês também, né? Porque muita gente poderia... Atitude gera atitude, né? A atitude gera atitude. Entendeu? Que vocês possam espalhar essa boa ação, né? E essa novidade, né? De que é possível, né? Auxiliar pessoas que a gente não conhece, não tem nem noção de que existem, né? E de repente a gente consegue fazer a diferença na vida delas. Isso é muito bacana. Sirva de exemplo, né? Não precisa também ir a Mussum para fazer a diferença. A gente pode fazer a diferença em nossa cidade também, porque também tem muita gente Como que meu precisa. chefe disse, a diferença começa dentro de casa. Se tu não... Um exemplo, né, que o meu chefe sênior fala, ele fala assim: se tu não consegue arrumar a própria cama, tu não vai conseguir arrumar o mundo, tu não vai conseguir mudar nada. Então, tudo começa dentro da própria casa. Tu tem que começar... Tu tem que notar que tu mudou a si mesmo para querer mudar os outros, entendeu? Ponto de vista, atitude. E a gente procura sempre aumentar nosso grupo, porque é uma coisa boa, mostra ensinamento, entendeu? Aí é isso daí. Nosso grupo, ele tá sempre procurando ajudar. Isso que a gente já fez muitas atitudes de ir na praia juntar lixo, reciclar tampinha para fazer cadeira de roda. E a gente tá sempre procurando ser melhor. Perfeito. O grande objetivo do movimento escoteiro é fazer o mundo melhor, né? E o mundo melhor só pode ser feito por boas pessoas, né? Então, que a gente possa multiplicar essas ideias, esses pensamentos e essas atitudes, Que assim seja. né? Vamos dar mais uma paradinha, que nós temos um outro papo cabeça para a gente fazer logo depois do intervalo. Shangri-La TV, boas energias no ar. Shangri-La TV, boas energias no ar. Novamente em nossos estúdios, estou com uma dupla aqui que fez uma grande aventura nesses dias, João Levi e Samuel, e agora nos fazendo companhia, o pai da dupla, o Anael. Tudo bem, Anael? Tudo bom, Venilda? Tudo bem. Me conta como é que foi esta aventura de ir para Mussum? Como é que surgiu essa ideia? Assim, eu faço parte de um motoclube de Canoas. O nome é Motosul. Tem aí uns 3 meses que eu e minha esposa fazemos parte aí deles. A gente sempre sai a passeio, né? Passear de moto, dar uma... E o pessoal lá em Canoas começou a se mobilizar. E primeiro para arrecadar alimentos, arrecadar material de limpeza e tudo mais. E surgiu a necessidade de ir até a cidade, porque além de produtos, o pessoal está precisando de mão de obra. De mão de obra. Eu disse, poxa, é muito fácil hoje a gente simplesmente fazer um Pix de R$50 ou de enviar um alimento. Eu disse, eu acho que está na hora de eu me mexer. Eu disse, não vou ir sozinho, eu vou
aproveitar e vou também levar meus 2 filhos para que eles possam também vivenciar isso, né? E foi isso, a gente saiu de Capão no domingo pela manhã, era 2h30 da manhã, por volta das 2h30. Fomos até Canoas e se juntamos com o pessoal do grupo e fomos aí para Mussum. Chegamos por volta das 6 horas lá em Mussum, mais ou menos. E quantos foram mais ou menos assim do motoclube? Foram em torno de 20 a 25 pessoas. Tinha um pessoal que já tinha ido no sábado e tinha dormido lá no ginásio, onde estavam arrecadando os alimentos em Mussum. O pessoal já estava auxiliando lá já desde sábado. Tinha, se não me engano, tinham 6 a 10 pessoas lá. E aí foi mais os 3, 4 veículos para lá. Então, uma turma também deixou seu lar ali e foi lá E foi remangar as fazer a mangas. diferença. Porque, na realidade, né, essa questão da mão de obra, né? Porque todo mundo se mobilizou em enviar material, né? E aí chega lá, faz o que com esse material se não tem gente para organizar, para distribuir, né? Isso só na questão do material, não estou dizendo nem na mão de obra da limpeza da cidade, né? Chegou a um ponto que de tanta coisa que eles tinham, já estavam pedindo para não enviar mais alimentos e roupas, principalmente. O pessoal que estava lá já estava fazendo cestas, organizando para distribuir. O exército estava fazendo essa distribuição, levando para os lugares mais afastados. Tinha o próprio pessoal da prefeitura auxiliando. A Defesa Civil estava lá. O SUS também tem um grupo também específico para situações assim. Também estava lá. Tinha bastante mobilização. Meio conturbado, meio complicado o negócio, o pessoal um pouco sem entender por onde começar, o que fazer. Todo mundo quer ajudar, mas não sabe como, né? Bem assim, tem muita gente disposta lá. Então, cedo a gente já começou. Fomos para as ruas lá, fomos para o primeiro ponto que nós fomos foi para a prefeitura. Aliás, primeiro para o ginásio, onde estava arrecadando. A gente teve o contato, o vice-presidente e o presidente do nosso motogrupo teve contato com o vice-prefeito da cidade, a secretária, e pediu que a gente se estivéssemos lá na prefeitura, pegar o material, pegar luva, pá, enxada que eles estavam entregando. Até a Defesa Civil também estava entregando pás e galochas para o pessoal. E a gente botou as ferramentas nas costas e saímos aí batendo nas casas, pedindo pro pessoal quem precisava de auxílio. De ajuda, oferecendo auxílio. No primeiro momento o grupo se dividiu. Uma parte foi auxiliar uma senhora numa casa. Eu com meus filhos e mais os outros pessoais fomos para uma senhora que tem uma estética lá, Dona Ana. Tinha uma estética. Infelizmente ela tinha uma estética. Onde na cidade a água subiu em torno de 8 metros. Eu calculo ali uns 8 metros de altura em alguns pontos assim. Tinha de água. Tanto que essa estética ela tinha um pé direito maior que 3 metros e ainda tocou o teto do segundo piso da casa de cima, do apartamento de cima. Caiu o gesso da estética dessa senhora todo. As portas de vidro quebraram, os balcões dela foi fora, todo o material dela foi levado pela enxurrada. Tinha a altura de, sei lá, de uns 20 centímetros de barro dentro do estabelecimento. No banheiro se acumulou uma maior quantidade de detritos assim. Ela tinha até uma cama para fazer bronzeamento, uma estufa dessas de bronzeamento assim, artificial, que eu acredito que se perdeu. Infelizmente não vai ser possível mais ela recuperar. O que sobrou dentro do local foi uma parte num canto, num balcão de vidro assim, que estava fixo à parede, e o lavatório. O resto tudo a enxurrada levou. Foi feio. Aí a gente auxiliou ela, tirou o barro mais grosso que tinha, né? Aquela primeira função. Muito lixo acumulado nas ruas, muita lixo que era antes. Geladeira, e dentro das residências, geladeira, né? TV, cama, colchão, roupa, documento, tudo se perdeu. Numa casa a gente tirou tudo de dentro, porque nada mais prestava. Muito triste, sabe? Essa senhora mesmo, a Dona Ana, ela teve um momento que ela estava assim, eu olhei para ela, estava abraçada em algumas coisas que ela conseguiu recuperar do banheiro lá, e desolada, assim, olhando para aquilo sem ter talvez a noção exata do que tinha acontecido.
Tanto que ela começou uma conversa com os rapazes que estavam, que também tem um salão, ele é barbeiro, que ela estava perguntando que máquina de cartão ele usava. Que ela queria colocar uma máquina de cartão ali. Então, ela não conseguia, acho que ainda mensurar o tamanho do que tinha acontecido com ela. Foi algo bem, bem triste. E é complicado recomeçar, né? Do zero, né? Do zero. Imagina, aquilo ali deve ter sido um trabalho de uma vida, né? Tu vai melhorando a cada ano, tu vai acrescentando coisas a cada ano, né? Imagina quantos anos de trabalho foram levados pela água, né? Quanto valor investido, quanto tempo, suor investido, né? Sim, que não é só dinheiro, né? É tua energia, teu sonho, tua emoção, né? Tua visão. Eu acho que isso é o mais devastador de tudo, né? Porque tu te tira a esperança, te tira o sonho de futuro, né? Te tira, né? Porque não... Sai o chão, né? A Sai o pessoa chão. fica sem uma... Porque a falta do dinheiro, mas se tu tem outro suporte, o dinheiro ele se torna pequeno, né? Porque tu vai à luta, tu tem energia, tu tem objetivo. Mas ali, pela maneira que tu fala, ela não tem... eu acho que ela se colocou o próprio emocional dela botou ela numa outra dimensão, né? Assim, para não ver de fato... Acabou... Não, vamos ficar aqui por enquanto, deixar pensar em outras blinda, coisas sim, aí. Deixa blindado. Mas Pra poder imagina, entender, né? quantas Anas, né? Na cidade. Muitas pessoas. Mas a gente auxiliou eles, fomos fazer um lanche, era próximo das 10 horas. O pessoal do Rotary, não lembro de qual cidade, eles estavam também montaram uma cozinha, tipo uma cozinha de campanha, assim, na calçada em frente à prefeitura. E estavam servindo, assim, excepcionalmente, assim. Estavam servindo pessoal com que tinha, sabe? Eles estavam muito dedicados, né? E aí eu estava conversando com uma senhora que mora de frente à prefeitura. Ela estava falando de como foi com ela, né? Ela estava relatando para nós como foi a experiência dela. Ela disse que começou a água a subir e pediu para o marido levar o carro deles, que é embaixo na casa. Eles têm a garagem embaixo e a casa deles é em cima. Falou para o marido levar para mais para cima, mais próximo do hospital, que a casa, a cidade em si, ela é tipo uma bacia. Uhum. Ela tem os morros lá em cima e o centro é bem no meio. Assim. E a casa dela já é mais alta do que seria a estética da Dona Ana. Ela disse que chegou até o teto da garagem, ali a água. Então, no momento que o marido foi levar o carro mais para cima e voltar, ele já voltou com a água no peito. Então, foi algo muito, muito rápido. Algo em poucos minutos, em torno de 5 a 10 minutos, a água subiu, pelo que eu entendi, mais de 1 metro, sabe? Muito rápido. E ela ficou preocupada. Ela disse que controlava durante a madrugada a água subindo e descendo nos degraus da escada. A hora subia, a hora descia. Assim. Ela estava esperando o tempo, daqui a pouco ia entrar dentro da casa dela. Também preocupada com como que vai ser as próximas vezes, será que isso poderia acontecer de novo. A gente comeu um lanche e foi andar mais um pouco. Aí fomos... Era assim, não tinha uma direção, alguém que nos direcionasse. A gente foi nas ruas oferecendo a mão de obra, né? Uhum. Nós 3 conversamos com uma senhora que tem uma lotérica e como uma conveniência assim junto. Ela estava nos falando que uma semana atrás, ou 10 dias atrás, tinha acontecido que tinha tido granizo na cidade e tinha estragado todo o telhado dela. E não tinha dado tempo dela recuperar, arrumar o telhado. E aí ela ficou sem onde estar. Porque se ela botasse no 3º piso, no que seria que ela teria uma área lá, né? Colocasse lá, ia chover como se fosse na rua. As impressoras da lotérica e tudo mais.
E no piso do meio, que é onde seria a casa dela, estava lotado d'água, não tinha como se mexer. Ela também, como a dona Ana, desolada, disse que não ia mais continuar com a conveniência, só ia ficar com a lotérica, deixar só uma lojinha, que ela já tinha passado uma boa parte da vida e que dali para frente não precisava de muita coisa para viver. Então, se vê também a esperança da pessoa se indo, né? Que já é uma coisa... Já perde a vontade de querer, de ambição boa, de querer adquirir mais. De querer mais, de progredir, de crescer, né? Aí, depois desse momento, a gente foi mais para os bairros. Lá nos bairros estava muito mais feio, assim, porque eram mais próximos do viaduto, da entrada, e mais próximos ao rio. E ali tinha muito mais barro. O volume de barro era maior. Porque as ruas estavam tomadas, não dava nem para passar com o carro. E a gente já no meio da rua andava quase com a bota toda atolada de barro. Auxiliamos a abrir algumas canaletas para a água que o pessoal estava lavando tentar escorrer. Aí encontramos os desbravadores, o pessoal também mais adiante, depois encontramos também mais outros escoteiros. Mas entramos dentro de um bar onde o senhor estava nos falando que aí a gente ajudou a tirar o barro de dentro do bar, puxamos para uma área e aí depois puxamos novamente o barro para o pátio, para ele poder começar a se mobilizar. A alto, 20 centímetros aí, no mínimo de barro dentro das casas. E aí depois eu estava conversando com esse senhor, o proprietário desse bar, que ele e mais um amigo viram a situação, eles tinham um barco, um bote, e foram remando, ajudando as pessoas. Eles resgataram várias pessoas que estavam em cima do telhado, ilhados. E por volta das 10 da noite, eles foram ainda ajudar um casal de idosos que estavam em cima de uma casa de madeira. Eles estavam, ele e a esposa, abraçados, junto com um cachorrinho, embaixo de um guarda-chuva, em cima do telhado. Só que eles estavam em choque, que não gritavam. Quem viu foi o vizinho da frente, na casa que estavam em cima de uma outra casa na frente, que viu eles e avisou eles, tem um casal ali em cima, ajuda eles. Eles tiraram, logo em seguida que eles tiraram a casa que estavam em cima, a força das águas empurrou, moveu a casa, que amassou a casa numa árvore. E eles foram até umas 10, 11 horas da noite ajudando as pessoas. Pararam porque já estavam chegando na altura dos fios de alta tensão. Num momento desses, eles muito escuro, não tinha luz, né? Ele deu com o que estava na frente, deu com o peito num fio de alta tensão e caiu fora do barco. Daí ele tentou voltar para ajudar o amigo, não conseguiu, deu a volta por cima, ele acabou entrando para dentro de uma outra casa para tentar se salvar. Então as pessoas também se dispuseram lá ao máximo para ajudar o máximo das outras pessoas, sabe? Foi algo bem complicado para a gente poder vivenciar, sabe? Porque a gente se coloca no lugar dessas pessoas. Sim, e não temos nem o mínimo de noção, né? Do que eles passaram e estão passando, né? Porque com certeza aqueles momentos foram momentos de terror, né? Que tu não sabe para onde correr, o que fazer, tu só vê a água subindo, imagina, né? A gente só consegue imaginar. E depois do dia, né? O dia seguinte tu olha aquela destruição, assim, e agora? Eu penso assim, a gente tem comércio, tem casa, né? Imagina tu entrar dentro da tua casa e não reconhecer, tu só enxergar barro, sujeira, não ter mais as tuas coisas no lugar, TV, não ter mais nada. Eu tenho comércio, meu Deus, se isso acontece comigo, eu perco o chão, sabe? Nossa vida financeira está ali em cima, né? Na aplicação está ali. E simplesmente desaparecer, começar como do zero. Lógico, a gente começa, a gente refaz. Eu tenho 2 filhos que eu preciso ainda encaminhados, mas e tirar força da onde, né? Então, entendo que essa força assim é necessária tirar, sabe? E eu acredito que essas pessoas vão precisar ainda de mais auxílio. Lá, a gente está se organizando ainda para talvez voltar novamente lá, ajudar eles, ou pelo menos eu vá de moto para lá, para você tentar dar mais uma ajuda. Não foi muito que a gente conseguiu fazer, mas eu tenho certeza que mas faz a diferença, né? Ficou marcado na vida deles, sabe?
Esses 2 meninos foram elogiados lá pelas pessoas porque ajudaram junto, pegaram junto com os homens mais velhos lá. Então, com certeza são meus dois são. Tenho muito orgulho desses dois. Que bacana isso. Né? E que possam estar alerta para ajudar o próximo sempre, né? Que for necessário. E sempre que vocês tiverem condições, né? A gente não pode se colocar em perigo também, né? Então nós temos que ter condições para poder auxiliar o próximo, né? Mas primeiro a gente tem que dar do próximo mais próximo, né? Quem é o próximo mais próximo? A gente. A gente. Então a gente tem que ter primeiro cuidado com isso e depois sim, né? Que é a história do arrumar a cama, né? Se eu não consigo arrumar minha cama, eu não posso fazer a diferença do outro lado da rua. Mas se eu estou bem, né? Se nós todos estamos bem, família bem, a família sai para poder auxiliar. É tudo à base de ostentação e sustentação. Exatamente, né? E que bom, né? Que o teu motoclube se voltou para arregaçar as mangas, né? Né? Talvez tu fosse sozinho, né? Mas a oportunidade... O incentivo deles, né? com certeza, foi através do incentivo deles, né? Do pessoal indo, se dispondo, poxa, eu também posso ir, né? Se eu posso ir para passear, eu posso ir para ajudar também. Exatamente. Né? Isso é importante. Então, agradeço a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. Espero que quem tenha condições de ir, esse pessoal ainda está precisando de muita mão de obra, porque essa luta vai longe, porque nós tivemos ainda, depois de todo esse estrago, nós tivemos dias e dias com chuva, então o problema deles não amenizou, né, porque a chuva não deu trégua, né, e acredito que eles continuem precisando ainda da cidade, não só no sul, né, mas nós temos Roca Salles, nós temos outras cidades no entorno, né, que precisam de auxílio, né, que não seja só alimento, que não seja só coisas que a gente possa mandar num caminhão e levar. E, tipo, o que mais marca não é nem ver a cidade, mas, tipo, enquanto a gente tava seguindo para Encantado, para ir para casa, o rio tava na nossa esquerda. E dava pra ver que o fluxo dele tava forte, só que não dava muito pra ver o rio, entendeu? Aí, assim, bem em cima tinha aquelas casas que a base delas é aqueles galhos, né? Aquelas guaravitas. Tava tudo no chão. E não era 2, 3, era muitas. Era mais de uma comunidade no lado do rio. E tava tudo destruído. Aí, tipo, dá pra pensar. As pessoas já não tinham como ter uma vida melhor. Não tinha como ter um sustento melhor. E o pouco que eles tinham foi destruído por causa da chuva. Isso é triste. Mas, quem sabe, né? A vida deles, com toda essa reviravolta, mude para melhor, né? Que é o que se espera, né? Que depois de um estado desse, e até com todo o estado se mobilizando, né? Se auxiliando, quem sabe a condição de vida dessas pessoas reinicie melhor do que antes, né? Deus queira que isso aconteça. Esperamos por isso, né? Que assim seja. Obrigado, Samuel. Obrigado, João Levi. Obrigado, Anael. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, apesar de ter ficado com o coração meio apertado, as mãos amarradas, né? E é triste saber que pessoas perderam, né? Perderam coisas e, infelizmente, muitos perderam familiares também. Mas, né? Esperamos também que a vida se renove, né? E tudo flua, né? Aqui pertinho também o pessoal ainda não consegue se recompor. Maquiné, Itati, essa região aí também não está muito alegre. Mas estamos seguindo. Enquanto a vida há esperança, né? Shangri-La TV, boas energias no ar.